Se tudo o que Bolsonaro fez, todos os atos, discursos, reuniões, planejamentos, estímulo a acampamentos, obstrução de estradas, bloqueio de eleitores, depredação, ideação de assassinatos, se tudo isso configura uma tentativa de golpe, o que configuraria a votação de uma anistia pelo Congresso Nacional? Se deputados e senadores formassem uma maioria para aprovarem uma anistia aos golpistas, incluindo civis, militares e Bolsonaro, seria possível dizer que aí, tecnicamente falando, o golpe estaria dado. Sim, porque os parlamentares esbravejam que o STF não pode ter a última palavra. Mas então, depois de todo o trabalho do Poder Judiciário, é o Legislativo que pode ter a última palavra? Quer dizer que os seres humanos que formam o mais alto tribunal do país não têm o direito de decidirem por último. Mas os homens que formam o parlamento têm um poder maior e diferenciado que lhes dá o direito de apagarem tudo o que o STF faz? Quando os parlamentares bolsonaristas falam sobre o STF, instigando um ataque da sociedade a ele, não se trata de um ataque a juízes, é na verdade uma agressão à Constituição Federal. O Poder Judiciário, em qualquer democracia, sempre terá a última palavra. Não porque quem os representa possua mais poder ou porque sejam seres mitológicos ou mágicos, mas por uma única e simples razão. Eles não falam por si mesmos, eles falam pelas leis e pela Constituição. Quem tem a última palavra, no caso do STF, não é o ministro Alexandre de Moraes ou o ministro Luiz Fux, é a Constituição. Portanto, se uma anistia fosse aprovada no Congresso, ela deveria ser automaticamente declarada inconstitucional pelo STF, porque a Constituição determina e o tribunal simplesmente declara o que ela diz. Os crimes cometidos por Bolsonaro são contra o Estado democrático de direito e, pelo próprio conjunto constitucional, seria impossível que a Constituição assimilasse uma anistia e um indulto contra crimes dessa natureza. Seria como negar o próprio texto, a própria essência constitucional. Uma Constituição que foi produzida para a vivência dentro de uma democracia, que tem um texto que nega a própria democracia, perdoando os agentes que atentam contra ela, não faria o menor sentido. E uma Corte Suprema que utilizasse de seu poder de julgar para encontrar argumentos para permitir a destruição da Constituição seria uma contradição absoluta e um golpe dado pelo próprio Poder Judiciário. Por isso que a anistia pelo Congresso ou o indulto por um futuro presidente teria obrigatoriamente que ser declarado inconstitucional. Ainda que o homem que esteja no cargo de juiz ou de ministro não goste, o seu cargo o obriga a decidir dessa forma. Há os que defendem, ao invés da anistia, uma diminuição da pena que está na lei para os crimes de tentativa de golpe e de abolição do Estado Democrático de Direito. Isto sim é uma alternativa que está ao alcance do Congresso. Mas até nisso é preciso avaliar até que ponto os deputados e senadores podem chegar. O quanto podem determinar na diminuição da punição legal estabelecida para estes crimes. O crime de tentativa de golpe tem um lapso de punição que começa com 4 anos de reclusão, podendo chegar a 12 anos. E se por acaso o Congresso decidir diminuir esse lapso para algo em torno de 2 a 5 anos? Não ficaria parecendo que a diminuição é tão grande que o objetivo deles é praticamente criar a possibilidade de uma anistia, só que sem o nome de anistia? Se isso acontecesse, não estariam falando de anistia em tese, mas estariam fazendo isso na prática. O objetivo, claro, seria frustrar a justiça e o valor da Constituição, ferindo a própria Constituição para beneficiar um compadre dos parlamentares de direita brasileiros. E neste caso específico, de diminuição de pena drástico, com a evidência de uma manobra para beneficiar Bolsonaro com uma anistia, com outro nome, obviamente, também seria possível declarar a sua inconstitucionalidade. No direito não bastam os nomes. O direito consegue identificar quando há uma tática ardilosa para conseguir burlar as leis. Além disso, a anistia e o indulto não foram criados para beneficiar amigos, ainda que isso também beneficie outras pessoas. É exatamente o que os parlamentares de direita estão querendo fazer. Não estão preocupados se o efeito de uma anistia ou de uma diminuição de pena pode atingir outras pessoas do 8 de janeiro, por exemplo. Estão preocupados apenas com uma pessoa, Bolsonaro, em favorecer ele. Essa é a única vontade dessas pessoas. A lógica é que a nossa Constituição impeça que uma eventual anistia seja aprovada. Mas, como os tempos são outros,
a própria sociedade precisa se mobilizar para fazer os interessados entenderem de uma vez por todas que a sociedade não vai admitir.